Olá, galerinha! Seja bem-vinda a mais uma aula do Tio Ney, tá bom? Hoje é aula de história e hoje nós vamos conhecer um assunto incrível que é a história dos povos nômades aqui no Brasil. Eu queria que você fechasse os seus olhinhos e falasse com o nosso Deus, beleza? Grandioso Deus, Pai eterno, louvado e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado, Pai querido, por mais essa aula. Que esses alunos possam aprender mais e mais. E que essa aula seja uma bênção na vida deles, em nome de Jesus. Atenção, galera, você que está assistindo do YouTube, tá bom? Dê o seu like aí no vídeo, para ajudar a gente. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco sobre a história do Brasil. Não a história recente, mas aquela história bem antiga mesmo, a pré-história. Ou seja, nós vamos falar hoje sobre os primeiros povos nômades do Brasil. Vocês já ouviram falar nessa palavra nômades? Você vai já saber o que significa, tá bom? Os primeiros povos que se tem notícia, ou seja, que historiadores conseguiram identificar alguns vestígios deles aqui no Brasil, eles eram completamente diferentes do povo de hoje em dia. Por exemplo, hoje você tem celular, hoje você tem computador, hoje você tem internet. Quando nós queremos comer alguma coisa, a gente vai lá no supermercado e compramos no açougue, na padaria, não é verdade? Na lanchonete. Só que nesse tempo, no início, quando a humanidade começou a existir, há milhões de anos atrás, né? Esses povos, galerinha, eles tinham que achar outras formas para sobreviver. Então esses povos, eles eram nômades, ou seja, eram povos que andavam e não tinham um local fixo, beleza? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria dizer para vocês que também o ambiente onde essa galera vivia também era muito diferente. Por exemplo, hoje nós temos matas verdes, fechadas, nós temos diferentes biomas, são vários tipos de biomas. E antigamente não, era poucos biomas, basicamente era Campos e Caatinga, né? Eram os principais biomas dessa época, do início. E o que acontece? O clima era um pouco seco, porém fazia frio, entendeu? Era seco em termos de água, por exemplo, mas fazia frio. E o que acontece? Os animais também dessa época eram um pouco diferentes, eles eram um pouco maiores. Na verdade tinha animais pequenos, muitos pequenos existiam, mas existia também animais gigantes, existiam animais enormes. E a ciência afirma, por exemplo, de um animal que existia naquela época, que eram os mastodontes. Os mastodontes era como se fosse um elefante gigante. O elefante já é grande, né? Os mastodontes como se ele fosse um elefante gigante, maior ainda. E ele é um pouquinho diferente do elefante que nós conhecemos hoje em dia. Eu trouxe uma foto para você ver. Outro animal que existia naquela época era os tatus. Ah, tio Ney, mas hoje ainda existe tatu. Só que os tatu, eles eram bem maiores, eles também eram gigantes. A história fala, os historiadores falam que existia tatu que era do tamanho de um carro. Já pensou, em vez de você ver um carro na rua, você vê um tatu andando por aí? Era mais ou menos o tamanho de alguns tatu que existiam naquela época. Eles cresciam e ficavam até desse tamanho. E outro animal interessante que os historiadores também falam é sobre a preguiça. Algumas espécies de preguiças que elas cresciam tanto que elas não viviam em árvores, como muitas preguiças vivem hoje. Essas preguiças, elas andavam pelos campos, pela região, como se fosse ali um cavalo, um jumento, só que era uma preguiça bem grande, enorme, beleza? E assim eram os animais daquela época. Isso facilitava a caça. Por exemplo, uma preguiça, ela não anda muito rápido e ela era muito grande. Então os caçadores matavam com facilidade esses animais, a preguiça, o tatu, e utilizavam esses animais para se alimentar. E eu garanto para vocês que era carne à vontade, viu? Matar uma preguiça era carne para eles comerem bastante, todo o seu bando de nômades comer, encher a barriga e sobrar por outros dias, viu? Porque era muito grande os animais.
Então, só que o tempo foi passando, galera. E quanto o tempo foi passando, esses animais eles começaram a se extinguir. O que é se extinguir, tio Ney? Eles começaram a sumir, desaparecer a sua espécie. Por quê? Porque mudou o clima foi mudando com o tempo. E ficou mais seco ainda. Alguns animais não conseguiram se adaptar à nova realidade do ambiente. Então, aqui, alguns tiveram que se adaptar, claro, fazer algumas mudanças, e outros desapareceram. E esses grandes animais desapareceram com essas mudanças no clima. Então eles foram se extinguindo, sumiram do mapa, né? E hoje a gente não vê mais esses animais tão grandes como nós víamos antes. Mas os povos, os nômades, eles resistiram, né? Eles continuaram lutando, trabalhando, da sua forma, claro. O trabalho deles, ele não era um trabalho como o nosso, que é fixo num lugar. Por quê? Porque eles viviam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E os nômades, eles eram assim, eles não se fixavam em um único local. Eles sempre ficavam andando assim, que nem doidos, assim, para um lado e para o outro. Pescava aqui, ia para outro lugar, matava um animal, ia para outro lugar, achava uma caverna. Lá eles se fixavam, era muito comum eles ficarem em cavernas. Porque as cavernas eram um ambiente já feito, era um abrigo já feito. Não precisava eles estar trabalhando a mais para montar. Então quando eles achavam nas andanças deles, quando eles achavam a caverna, eles dormiam lá, colocava comida, passava um tempo, até sentir vontade de viajar novamente já para outro lugar. Então eles passavam a maior parte do tempo andando em lugares diferentes. E quando eles chegavam em lugares que não tinham cavernas, eles criavam o seu próprio abrigo. Como assim? Era muito usado na época dos nômades eles usarem abrigos feitos de pele de animais. Então eles pegavam o animal, o cordeiro, tiravam a pele e usava como se fosse uma lona ali para ele construir o seu abrigo. E ali eles ficavam. Aí eu pergunto para vocês, mas no Brasil, como é que os historiadores conseguem falar sobre esses nômades se eles não vivem mais? No Brasil, galera, ainda existe vestígios que os nômades deixaram por todo o Brasil. E esses lugares, geralmente o governo ele não deixa ninguém mexer. São parques ecológicos, onde as pessoas vão para lá apenas para visitar, conhecer e também estudar sobre a história do nosso Brasil. Hoje eu queria comentar com vocês sobre um desses lugares, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele está situado lá na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Esse parque, galera, ele tem milhares de vestígios, milhares de vestígios de coisas que esses nômades deixaram durante a sua história aqui no Brasil, no período que eles viviam. Eu até trouxe aqui uma imagem para vocês verem de como eles faziam. Eles pintavam em rocha, desenhavam para se comunicar. Por exemplo, a escrita ainda não existia, mas não existia também uma língua oficial onde eles se comunicavam. Eles se comunicavam com desenho, por exemplo. Se eu queria falar alguma coisa com você, eu tinha que desenhar essa coisa para você entender o que eu queria. Aí você desenhava de volta para mim entender você respondendo. Então era assim que eles se comunicavam, pelo menos no início, antes da escrita. Então, esses vestígios, essas pinturas, eles deixaram em rocha e ainda existe até hoje nesses parques que são preservados pelo governo. E esse aí, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara, é o principal que nós temos no Brasil, um dos maiores e com uma quantidade maior de vestígios deixados dessa época. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem a agenda de vocês e anotem a atividade que você tem que fazer, beleza? Essa atividade você tem que me entregar ainda hoje, tá bom? Então você vai fazer toda a tarefinha da página 46 até a 48, até a tardinha, beleza? Eu espero você até umas 5 horas, 5 e meia, para que vocês respondam aí essas tarefinhas, beleza? E me mande, tire a foto da tarefa respondida, tire uma foto bem legível, porque tem algumas fotos, galera, que eu não tô conseguindo entender. Por que eu não tô conseguindo entender? Porque a foto tá tremendo, tal. Então tire uma foto bem bonitinha, bem legalzinha, para que eu consiga identificar a sua resposta e corrigir, beleza? Então muito obrigado por vocês assistirem mais essa aula.
Tá sendo um prazer estar trabalhando com vocês, estar conhecendo vocês, estar participando dessas aulas com vocês. E eu espero continuar e que vocês gostem de mim, beleza? Só para lembrar, eu queria que vocês... eu vou deixar aqui, que para quem está assistindo no YouTube, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link do Instagram da escola para você estar visitando, beleza? E se inscrevendo lá, na verdade, seguindo a escola no Instagram. Eu quero também peço a você que se inscreva no nosso canal aqui da escola, que aperte um like aí de ok, tá bom? Também aperte um like aí. Isso é tudo, pessoal. Valeu!